para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já te convido a fazer parte aqui do nosso bate-papo, onde você vai ficar aí sabendo de todas as informações. Hoje nós vamos falar da CCJuve, que amplia serviços de saúde e bem-estar para as crianças e adolescentes. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Nossas convidadas de hoje, para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com a Claudimar Costa, diretor do CCJuve. Seja bem-vinda, Claudimar. Obrigada, Adriana. Também aqui com a gente, doutora Marília Pinto, superintendente de programas especiais da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vinda, doutora Marília. Obrigada, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso em recebê-las. Desde já, muito obrigada por disponibilizar parte do seu tempo para estar aqui com a gente, transmitindo aí todas essas boas novas, essas informações. Primeiramente, para a gente conversar, qual é a missão principal do Centro de Convivência da CCJuve e como é que ele tem atuado em Boa Vista? O Centro de Convivência, nós temos várias modalidades esportivas, tem o objetivo de levar essa oportunidade de participar dessas modalidades esportivas. Hoje nós atendemos mais de 4.000 crianças em 26 modalidades, tanto na capital como no interior, e ela desempenha um papel muito importante na vida dessas crianças, que é poder participar dessas modalidades, poder interagir com as outras crianças, né, aprender e desenvolver as habilidades em todas as áreas de esporte que nós temos lá, em Maravilha. 4 polos na capital e 7 polos no interior, e isso tudo atendendo todas essas crianças em todas essas modalidades. Que bom, é muito trabalho sendo realizado, né? Na superintendência, né, dessa mulher maravilhosa, que é a doutora Marília, né, que rege tudo isso e que está à frente de tudo isso. Ela é, assim, a pessoa que fala desse projeto maravilhosamente bem. Adriana, na verdade é isso que a Claudimar muito bem colocou. A Assembleia, ela tem uma responsabilidade social muito grande, né? A Assembleia tem por histórico e por objetivo ouvir a sociedade, né? E é claro que buscar através dos projetos de leis, das leis autorizadas, a fiscalização também e o exercício de atividades e serviços através do governo do Estado, mas a Assembleia tem ampliado o seu braço social enormemente. E a gente sabe que ainda não existe uma cobertura 100%, nem total, para que todas as necessidades sociais elas sejam atendidas através das instituições governamentais, sejam elas municipais ou estaduais. A gente tem um déficit muito grande de assistência ainda. E a Assembleia tem buscado, na medida do possível, dentro dos marcos legais aos quais ela está inserida, a atender ou atenuar de alguma maneira algumas questões. E o deputado Sampaio, que é o presidente da Assembleia, ele tem uma visão social muito grande, é um homem extremamente sensível, muito humano a essas questões de suscetibilidade de crianças, adolescentes, idosos, a população de modo geral. E aí ele cria essa proposta, que é esse programa, que está vinculado à superintendência da qual eu faço parte hoje, que são os Centros de Convivência da Juventude. E agregando crianças, adolescentes da faixa de 5 a 17 anos, que isso constitui a grande maioria, e também adultos que participam, como a Claudimar muito bem colocou, também de algumas atividades esportivas e culturais. Então, isso realmente é transformador, né? Como ela disse, educação, esporte, desenvolvimento físico, saúde mental, inclusão, tem muita socialização. Então, o esporte, a música, os instrumentos, tudo isso realmente causa uma transformação importante nessa criança, como ela se enxerga,
a família, e isso tem sido muito bom dentro desse projeto. Eu acho que é isso que se busca e tem tido resultados muito bons. Perfeito. São muitos aí os atendimentos ofertados à população, a esses jovens, a essas crianças. E chegando mais novidade aí, né? O que motivou a ampliação aí da rede de apoio com atendimentos de psicologia e odontologia? Bom, eu posso começar a falar, depois a Claudimar conclui. Na verdade, a gente trabalha com, em maioria, segmentos sociais de maior vulnerabilidade, né? E tanto em relação à saúde mental, emocional, quanto à questão odontológica, né? A gente sabe, eu até falei no primeiro momento, que nas unidades básicas de saúde você ainda tem grandes filas, né? E grandes impossibilidades de atender a população, que tem crescido enormemente nos últimos anos, sobretudo em razão do fluxo migratório da Guiana, da Venezuela, né? Até cubanos têm chegado muito aqui no nosso estado de Roraima. E por questões financeiras, por obstáculos geográficos também, aí eu tô me referindo assim eu moro num determinado bairro e para me deslocar para um outro local onde tenha uma UBS com atendimento odontológico fica extremamente difícil. E outras questões sociais que envolvem toda uma dificuldade de acesso dessas crianças e adolescentes a esses serviços, que são essenciais, né? E uma criança que tenha esse tipo de acompanhamento, até a reintegração social fica mais fácil, né? Então, nós pensamos sobre isso em relação ao atendimento odontológico, profilático, de orientação, de educação de saúde bucal e tratamento mesmo, né? E também pensamos no atendimento psicológico, sobretudo porque recebemos crianças de vários espectros familiares. As escolas hoje convivem com situações muito difíceis. A gente vive numa era de tecnologia digital, onde as crianças, de um modo geral, claro, estão muito mais afastadas, muito mais isoladas, muito mais predispostas e suscetíveis a bullying, a pressões. E é incrível como você vê crianças hoje. Isolamento social. Então, assim, eu fico assustada quando eu vejo o número de crianças que sofrem de ansiedade, de hiperatividade, de depressão. Então, isso é tudo muito grave. E nessa parceria com a faculdade, nós entendemos que esse tratamento também poderia se estender a essas crianças da CCJuve. Mas o atendimento psicológico não se tem como objeto apenas a CCJuve. Nós começamos por esse, mas os programas de direitos humanos e cidadania, que Socorro Santos coordena muito brilhantemente, que trata com mulheres vítimas de tráfico, de pessoas, exploração ao trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo e tantas outras situações, também estarão fazendo parte desse acordo de cooperação técnica com a Faculdade Catedral. Muito importante. A gente sabe que nos dias de hoje, essa questão também pública, se referindo aí aos tratamentos odontológicos, além da fila estar extensa, né, para esse tipo de tratamento, ele só atende determinadas coisas, ele não atende a tudo, né? Tem extração, obturação de dente, e às vezes aquele adolescente ou aquela criança requer muito mais do que isso, né? Sem dúvida alguma. E assim, quando nós pensamos no acordo de colaboração, e o deputado Soldado Sampaio apoiou integralmente essa iniciativa, né, que é muito mais dele do que nossa, obviamente, nós pensamos nisso, né? Então, é incrível como crianças muito pequenas ainda já têm que fazer tratamento de canal, porque muitas vezes não sabem como se escova o dente, não têm acesso a uma aplicação de flúor como mecanismo de proteção periodontal, né? E isso é muito sério. Então, a Faculdade Catedral tem uma estrutura linda em relação ao odonto também,
a doutora Vanessa, que é a atual coordenadora do curso de odontologia, colocou totalmente à disposição os serviços. Os estudantes mais graduados, como na medicina, né? Quando eu fazia medicina, que eu era acadêmica, eu também fazia ambulatório, tinha que fazer atendimento médico, mas sempre com a supervisão de um médico já formado, que nós chamamos de staff. Então, nós fazíamos sempre com a supervisão dos staffs. O mesmo acontece nas faculdades e nas universidades. Então, existe um corpo técnico de profissionais odontólogos maravilhosos também, como também na psicologia. E eles precisam dessa demanda, essa matéria-prima, né, para poderem trabalhar. E é uma atenção, é uma oportunidade, já que eles vão entrar muito brevemente no mercado de trabalho, começar a identificar essas questões sociais que são muito importantes. E foi assim que surgiu essa parceria com a Faculdade Catedral. Exatamente, exatamente. Qual será o papel dos acadêmicos, né, de psicologia e também odontologia nesse projeto aí? Na verdade, eles vão aplicar os seus conhecimentos, né? E é uma oportunidade de desenvolver as suas habilidades dentro das suas áreas e também de orientação em relação à odontologia. Nós teremos o trabalho de orientação sobre escovação, sobre aplicação de flúor, sobre limpeza geral dos dentes. Então, tem uma ação preventiva também, né, profilática, mas também os tratamentos. Então, identificando que existe uma cárie onde há necessidade de fazer uma restauração, essa restauração será feita. Se houver a necessidade de extração, a extração ocorrerá. E se houver necessidade de intervenções um pouco mais delicadas, especializadas, nós também, eles estarão sendo agendados para essas especialidades em relação à odontologia. Então, perfeito. E quantas crianças e adolescentes o programa ele atende atualmente e como é que eles são distribuídos nos polos? Hoje nós atendemos, só na capital nós atendemos cerca de 2.200 crianças, que são 4 polos na capital. E no interior, 7 polos, nós abrimos agora Normandia, com 5 modalidades, que é o treinamento funcional, balé, muay thai, futebol e jiu-jitsu, que é um polo novo, que está agora sendo implantado. E essas crianças, que agora no mês de outubro, nós iremos atender cerca de 72 crianças que são alunos do Senador Hélio Campos, que são as crianças que estão sendo atendidas agora no mês de outubro. E com isso, depois nós iremos partir para outros polos com essa idade de 13 a 17 anos, que será agora a prioridade nesses 2 meses de atendimento nesse projeto com a Catedral. Agora está sendo atendido o Senador Hélio Campos. E depois nós iremos passar para outros polos com crianças nessa faixa etária de idade. E se tratando que a gente ainda está no setembro, né? Setembro Amarelo, onde a gente fala muito sobre as questões mentais, a saúde mental. Como é que será feito aí o processo de identificação de crianças e adolescentes que necessitam de acompanhamento psicológico? O que nós fizemos? Nós tivemos um primeiro contato também com a coordenadora do curso de psicologia, a doutora Luana, uma moça jovem extremamente interessada, e a professora Nara, também ambas do curso de psicologia, e nós criamos um protocolo que está sendo, como isso é muito recente, Adriana, nós estamos passando esse protocolo, estaremos passando para todos os instrutores, para que eles entendam como se dará esse fluxo dos polos até a Faculdade Catedral, e eles terão esse formulário com alguns aspectos que, sendo identificados, poderiam ser postos nesse formulário. Uma vez identificados, alguns casos, obviamente, que chamem mais a atenção dos instrutores que estão com essas crianças diariamente, eles encaminharão esses formulários contendo o nome da criança, né, a turma, o polo, para uma
profissional que nós temos, que faz parte da superintendência, ela integra a nossa equipe e ela é neuropsicopedagoga, né? Então, na verdade, ela é formada em neurociência e na área de pedagogia. Então, ela tem uma ampla experiência, trabalhou anteriormente nas escolas do governo do estado, exatamente com isso, atendendo crianças das escolas estaduais de ensino. E ela, então, esse formulário será entregue a ela analisará, chamará os pais no primeiro momento, conversará sobre essa questão com os pais, em havendo concordância, então eles assinarão um termo de responsabilidade, onde eles concordam com o encaminhamento desse caso à Faculdade Catedral, e todo esse material será entregue através dessa profissional, que é a Maria Hilda Meluso, que trabalha conosco, para a coordenadora do curso de psicologia, doutora Luana. Então, de posse desse material, ela então analisará e agendará todos os casos através do atendimento clínico da Faculdade Catedral. Então, esse será o fluxo que nós seguiremos. Mas eles visitaram o polo do senador Hélio Campos, visitaram o polo Buritis e ficaram muito encantados com o número de crianças e com a possibilidade, inclusive, não só da gente ter esse fluxo na direção polos, centros de convivência da juventude, Faculdade Catedral, mas também o contrário, o que ele chama de psicologia social, né? As crianças iriam nesse fluxo para o atendimento clínico ou para um acolhimento, uma orientação ou intervenção e tratamento terapêutico, né? Mas também existe o que ele chama de psicologia social, onde os alunos da Faculdade Catedral visitarão, já com uma agenda pré-estabelecida, com a Cláudia Mar, que é a diretora da CCJuve, também autorizando em dias definidos, estarão junto aos nossos alunos, as crianças e adolescentes, que poderão estar fazendo algumas intervenções que sejam necessárias, entende? Então, acho que elas estão muito animadas com isso, entendem que é possível fazer e que falta esse contato. E aí eu vou até colocar uma coisa para você que eu acho muito curioso. Quando eu estava nos hospitais, no Centro de Referência da Saúde da Mulher, eu não sei qual é a resistência, mas é muito difícil você encontrar instituições que acolham, né, acadêmicos dos últimos anos para algumas intervenções pontuais, né? E todo mundo que se formou precisou fazer isso, né? Exato. Mas hoje eu não sei qual é o problema, o grande obstáculo que existe para que eventualmente seja feito. E o acordo de cooperação técnica, sem dúvida alguma, cria essa possibilidade. Então, é importante para ambas as instituições. Perfeito. E os atendimentos, eles terão início, meio e fim definidos? Como é que isso funcionará na prática? Tudo tem um planejamento, né? Bom, eu estou falando aqui, mas a Cláudia Mar também vai complementando. Em relação ao odonto, nós tínhamos uma preocupação, não é, Cláudia Mar? Que as crianças, uma vez agendadas, e aí ela vai passar os dias que a gente já vai estar combinamos com a odontologia, a doutora Vanessa, durante a semana, mas nós queríamos que essas crianças não perdessem a agenda, porque isso é um grande problema, né? A catedral, ela fica num outro ponto, equidistante em relação aos bairros, né? A gente tem em relação a essa locomoção, vai ter transporte disponível para esses jovens? Como agora nós estamos conversando com o senador Hélio Campos, e ele, como a doutora falou, né, fica bem distante, distante. Nós vamos, a doutora, em despacho com o presidente, ele disponibilizou uma van para que essas crianças fossem se deslocar até a catedral no horário da sua modalidade, para que não interfira no horário da escola. Né? A criança faz a modalidade na parte da manhã, vai ser agendado na parte da manhã de acordo com o cronograma firmado com a catedral, que na segunda-feira será às 13h30 e na sexta-feira será às 8 horas.
nesses dias serão atendidos 10 crianças na segunda e 10 crianças na sexta-feira, com essa van levando os alunos, supervisionado por um dos nossos servidores, que leva, aguarda o tratamento e traz de volta para o polo para que os pais estejam lá esperando. Exatamente. A nossa ideia era isso. Nós tínhamos que ter um carro disponível para garantir o acesso e a presença dessas crianças, porque sabemos das dificuldades que os pais têm. Né? Então, a ideia foi essa. Ele leva a criança para o polo, né, no horário, que é o horário que normalmente ela está lá, nas suas atividades, nas suas modalidades. E aí vão os responsáveis pelo polo, todas elas saem com termo de responsabilidade do pai, autorizando o deslocamento. Quando existe uma vaga, porque geralmente essas vans elas chegam a comportar 15 pessoas. Então, se forem 10, que nós estamos começando com 10, poderemos aumentar esse número. Então, pode ir, de repente, um dos pais dessas crianças, junto com 2 servidores do polo, né? E é isso, elas são levadas, chegam no horário direitinho, são atendidas e depois retornam para o polo. E aí os pais deixam e pegam no centro de convivência. Perfeito. Esse trabalho agora é novo, né? Tanto no psicológico quanto no odontológico. Há expectativa de resultados específicos aí em termos de bem-estar emocional para os alunos? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós, o de psicologia, nós nem começamos ainda a fazer a triagem. Né? Nós estamos começando com a odonto. A psicologia, acredito que essa semana nós inicialmente conversemos com os instrutores, que são os que acompanham nas diversas modalidades esportivas e culturais essas crianças em todos os polos, porque são assuntos mais delicados, então é preciso conversar com todos eles, explicar a importância, explicar o protocolo, né? Que possíveis sinais, o que poderia chamar a atenção, embora hoje, Adriana, já existam casos, né, em que eles relatam para nós, mas até então nós não tínhamos uma forma de acompanhar, de acolher, de orientar essa criança e tão poucos pais, né? Então, o trabalho da psicologia, ele é um trabalho mais sensível, nós estaremos fazendo muito provavelmente a partir dessa semana, e acredito que uma vez feito, à medida que nós comecemos a receber esses protocolos e esses formulários preenchidos, esse protocolo seja atendido, então nós estaremos encaminhando para a doutora Luana. No caso da psicologia, nós não teremos a van, porque são casos pontuais, diferente do odonto, que são 10, 12 crianças, né? Toda semana, porque atendimento odontológico todo mundo precisa. Verdade. Ainda que seja só uma limpeza, uma prevenção, né? Mas a questão da saúde emocional e saúde mental, não. São situações específicas. Mas eu tenho certeza, espero que os pais, compreendendo essa necessidade e sabendo que nós estamos propondo, de alguma maneira, ajuda a essa criança, esse adolescente, ele possa estar no dia agendado, estar levando essa criança ou esse adolescente para que esse processo se dê de uma maneira bastante eficiente. Com certeza esses serviços vêm para agregar e muito, né? E o que é o escovódromo? E como é que ele funcionará para as crianças de 5 e 12 anos? O escovódromo foi uma maneira porque agora as crianças que serão atendidas são as crianças de 13 a 17 anos. E essas crianças de 5 a 13 anos, 12, que é 12, né? 12. Que é a idade do nosso projeto, que o nosso projeto é de 5 a 17 anos, essas crianças elas serão atendidas no escovódromo, que é essa prevenção, essa profilaxia, esse ensinamento que vai acontecer para essa faixa etária de crianças, que será 2 vezes ao mês. A primeira vai acontecer no dia 7 e a outra vai acontecer no dia 21. Serão de 12 a 13 crianças
que será encaminhadas à catedral para fazer exatamente esse tratamento que a gente chamou de escovódromo. Na verdade, o escovódromo é um espaço. É um espaço maravilhoso. Eu estive lá, eu vi, fiquei apaixonada. São várias pias, né? E nesse espaço eles aprendem, eles escutam primeiro sobre a importância da limpeza dos dentes, da escovação dos dentes, da higiene bucal, até sobre alimentos que adoecem os dentinhos, os que mantêm os dentes mais fortes. Tudo isso é feito com a equipe dos acadêmicos e também com os supervisores, os staffs de odontologia. E, então, isso faz parte do trabalho de educação em saúde bucal, né? E aí nós entendemos que nesse primeiro momento, como nós já começamos a parceria, o acordo de cooperação técnica, praticamente faltando 2 meses para finalizar o ano de 2025, né? E logo a faculdade estará em férias, período de férias, retornando no iniciozinho de fevereiro. Então, as agendas já estavam bem cheias e as crianças menores, elas exigem um trabalho um pouco mais cuidadoso, mais demorado, é o que a gente chama de odontopediatria. Então, eles acharam que seria interessante começar com essas crianças nessa faixa menor, de 5 a 12, através da orientação de educação em saúde bucal, indo até o escovódromo da faculdade e passando por todo esse processo, também com a aplicaçãozinha de flúor e tudo mais. Mas no ano que vem, com certeza, a gente continuará isso, mas também continuará com tratamento nessas crianças. Perfeito. E também ensinando ali a escovação correta, o uso do fio dental, tudo isso. Aplicação de flúor, tudo que a criança tem direito, né, para sua higiene bucal. E como é que os pais ou responsáveis eles podem autorizar e acompanhar os atendimentos odontológicos? Olha, eles vão ter, todos eles preencherão, né, um formulário que autoriza o deslocamento dessa criança e a participação no projeto de saúde bucal. Nenhuma criança sai do polo sem autorização expressa dos pais, né? E só que nós temos uma van. Então, estamos começando com 10 crianças em média por segundas e sextas-feiras. No caso daqueles que vão para limpeza mesmo, tratamento odontológico e tudo mais, que são as de 13 a 17 anos. E havendo disponibilidade de vaga, porque essa van tem disponibilidade para 14 ou 15 pessoas, a gente sempre elege um pai que tenha vontade de ir para acompanhar, além dos 2 servidores da unidade. Então, acho que essa é uma maneira segura. Nós começaríamos hoje na faculdade, seria a nossa primeira turma, mas houve uma situação bastante grave e em relação a uma funcionária e as atividades foram suspensas. Eles nos informaram previamente, acho que no sábado já nos foram informados, então nós suspendemos esse primeiro atendimento e o nosso primeiro atendimento então ficará sendo sexta-feira, agora, dessa semana. E aí vamos seguir toda sexta, segunda e algumas terças-feiras com os menorzinhos. Certo. Acho que vai ser bom. E quantas crianças e adolescentes vocês esperam aí atender com essa aplicação de serviços, ampliação de serviços, na verdade? Eu queria atender a todas, né, da capital. A gente sabe que, a princípio, temos 2 dias apenas na semana. Eu acho que é um início, né? Se nós tivermos como atender uma média de 80 a 100 e poucas crianças por mês, já é uma grande diferença. Com certeza. Né? A expectativa, quando nós pedimos que a CCJuve entrasse em contato com os pais, foi muito boa, né, Fátima? A recepção foi muito boa. Muito boa. Tanto é que já fechamos as turmas, né? O quantitativo que a catedral nos ofereceu de vagas. E a gente pretende atender o máximo de gente possível. Vamos começar com Boa Vista. Infelizmente, não temos ainda uma instituição de odontologia no interior, nos municípios,
Mas eu acho que esse é o nosso piloto. É possível que com a gente certeza. possa estar consultando no município de Caracaraí, Mucajaí, Alto Alegre, no sul do estado, onde nós temos polos do Centro de Convivência da Juventude, poder estender para essas crianças e adolescentes também. Né? Então, eu acho que esse é o nosso sonho de consumo, acho que do deputado Soldado Sampaio também, mas né, a criança começa engatinhando, sentando, Exatamente. dando os primeiros passinhos até correr. Eu acho que a CCJuve cresce cada vez mais. Toda vez que a doutora vem aqui, você também, Claudimar, tem aí uma novidade para contar. Temos e vamos ter sempre. Amém. Então, e há planos aí para incluir outros tipos de atendimento, né, como nutricional ou fisioterápico? Olha, primeiro, ainda em relação ao acordo de cooperação técnica, o atendimento psicológico ele vai ser estendido, como eu mencionei, ao Programa de Direitos Humanos e Cidadania. Isso é uma questão que nós temos que conversar com o Socorro Santos, que é a coordenadora desse trabalho, para atender essas mulheres que são vítimas de tráfico de pessoas. Isso é um problema extremamente grave e em conversas, porque o Programa de Direitos Humanos e Cidadania também faz parte dos programas especiais da Assembleia Legislativa. Por isso que nós incluímos no acordo de cooperação com a Faculdade Catedral. E assim, existe uma dificuldade muito grande do acompanhamento psicológico que essas mulheres necessitam ter. Mulheres extremamente sensíveis, abaladas, depressivas, e a Socorro e toda a sua equipe, que é maravilhosa, tem muita dificuldade. Às vezes essa mulher é resgatada do tráfico e ela só consegue uma consulta com o psicólogo 2 meses após. Então, nós conversamos sobre essas prioridades com a equipe da psicologia e eu achei a equipe tão sensível a isso. Acho que foi mais uma alternativa que nós conseguimos para poder estar fazendo o acolhimento e as intervenções em relação a essa demanda que ainda está de uma maneira muito exposta, muito suscetível e ainda muito vulnerável, né? Em relação aos outros serviços, por exemplo, nutrição, fisioterapia, né? Também através dos eixos temáticos que a gente, que participam, são palestras que a empresa que contrata os instrutores, ela também disponibiliza para nós algumas ações educativas, como workshops, seminários, palestras, oficinas. E a nossa ideia, de fato, é pensar também nessas outras ações. Temos até uma ideia, né, de criar uma aula de pilates. Que maravilha! Montarmos uma sala de pilates. Essa eu quero. Você dizia, Adriana, que você chegou a participar da Zumba lá no município, que foi ótimo, maravilhoso. Né? Então vou pensar seriamente em ter uma aula de pilates, mas aí para adultos. Muito né? necessário. É ótimo. O deputado Sampaio, ele não trabalha só com crianças. Claro que o grande foco são crianças, mas a gente tem um pequeno percentual de matriculados que são Zumba, funcional, né, o treino funcional. Agora a gente está com pickleball, que é uma atividade que parece um tênis de quadra, muito interessante, que alguns adultos e crianças participam. Nós estamos com karatê também, inclusive o curso de treinamento de defesa pessoal. Super importante. Para mulheres. Eu sei que a deputada Joilma, aqui pertinho, ela faz através da Procuradoria da Mulher, né, e do Chame, um trabalho lindíssimo. No Chame também tem. Ela tem também um outro trabalho como esse do Chame em Rorainópolis, mas muitas mulheres, para se deslocarem para aqui, para Santos Dumont, para o centro, né, fica um pouco mais difícil. Então, nós achamos, em conversa com a Dezinha, que é a pessoa maravilhosa que trabalha também com a deputada Joilma, que não haveria nenhum tipo de prejuízo se nós colocássemos, porque elas têm uma demanda muito grande e muitas vezes leva muito tempo para que todas essas mulheres sejam alcançadas por esse treino, né, de defesa pessoal. Então, está sendo um sucesso, muita gente está aderindo. Então,
temos essas alternativas. Eu acho que o Pilates pode ser mais uma delas. Nossa, Pode, seria pode, perfeito, sim. seria maravilhoso. É aquela É. questão do cuidar de quem cuida também, né? É A verdade. mãe, ela tá ali, ela cuida de todos da família. E ela Tem que ter precisa do alguém pra momento cuidar para dela. cuidar de si também, É né? verdade, É sou verdade. super adepta. E quais são os critérios, né, para a seleção dos polos aí onde o Centro de Convivência da Juventude atua? Você. Agora que nós estamos na criação do Polo de Normandia, que é um município que tem muita procura por essas modalidades e que na maioria são ofertadas nas academias, né? E como o nosso projeto ele é um projeto que traz essas modalidades de forma gratuita, então houve uma necessidade da gente ampliar esses serviços para os interiores. Então, geralmente, o deputado também sinaliza isso nos municípios, né, essa necessidade, como agora nós estamos implementando também Rorainópolis, né, vamos colocar Zumba em Rorainópolis. Maravilha. Né, também. Então, nasce dessa necessidade de agregar mais, entendeu? De ampliar essas modalidades para os polos, como houve também a necessidade e uma visão para o espaço satélite, que funciona lá o treino funcional, e a Zumba, na sexta-feira, né, que temos uma demanda lá, em parceria com o Instituto De Desenvolvimento Humano né? e Social, o IDS. Eles têm uma estrutura muito boa e estão começando também com trabalho de atendimento médico. E nós fomos procurados por eles porque a atividade física também complementa tratamento médico, né? Saúde Com física. certeza. Então, nós colocamos lá 2 instrutores e está começando agora. Também numa parceria com o Tiago de Jesus, lá na Escola Hitler de Lucena, foi colocado um grupo de karatê. Achei que era jiu-jitsu. É karatê. É karatê. Uhum. Então, também é um grupo muito bom. Colocamos lá. Abrimos um espaço em Campos Novos, Adriana. Quando eu vim aqui da última vez, não tinha também Campos Novos. Hoje nós temos futebol em Campos Novos, município de Iracema. Não havia, acho que o Murilo Teixeira, foi um novo polo que nós abrimos aqui. O deputado fez questão de abrir também um bairro que não tem muito equipamento esportivo, não tem muitas opções. E o que a Claudimar falou é fato. Geralmente, quando tem academias, são pagas, né? E nem todo mundo pode pagar a academia, uma mensalidade. Então, o fato de todas as atividades serem de graça, gratuitas, isso deve estimular bastante as pessoas. Ela né? favorece muito, com certeza, aí o dia a dia da dona de casa. Já frequentando esses polos aí de atividades, muitos relatam, é isso que a gente tem de lazer. Então, elas usufruem mesmo. E eu acho que nós estamos lançando, na verdade, uma ferramenta nova, que é a ferramenta digital. A gente vai ter um sitezinho, que é a plataforma CCJuve. Então, nós não tínhamos, o deputado Sampaio não tinha uma plataforma onde constassem todas as modalidades, polo por polo, onde as pessoas clicassem no município que quisessem e nesse município vai abrir toda a disponibilidade de atividades que acontecem naquele polo, naquele município, com todos os horários disponíveis. E as pessoas poderão, então, observar as atividades através de pequenos vídeos, né? E também fazer a sua pré-matrícula online. Eu acho que esse vai ser uma ferramenta a mais que a gente está colocando, exatamente para abrir essa possibilidade das pessoas conhecerem mais sobre o que funciona, como se constrói, como é que está organizado os centros de convivência da juventude nos seus diversos polos. E, obviamente, aquele que mais me interessa, que está mais próximo da minha residência. E eu acho que essa vai ser uma ferramenta incrível. Eu espero que ainda no mês de outubro a gente possa estar lançando essa plataforma CCJuve. E, obviamente, que daqui a pouco as nossas aulas em dezembro estão sendo encerradas, mas
início do ano nós vamos abrir as matrículas e aí vamos dar uma grande divulgação. Já quero te pedir para que nos convide. Claro, sinta-se convidada. Estamos aqui para passar a informação. Já estamos nos colocando na pauta. Dar o passo a passo para que as pessoas saibam como acessar a plataforma e olhem, vejam quanta coisa boa tem, né? E participem conosco. É isso que o deputado Sampaio quer. E realmente, acho que é o sucesso. Para quem está nos ouvindo agora nesse momento, para quem está nos assistindo, ele pode acompanhar pelas plataformas da Assembleia Legislativa, né? Todo esse trabalho. Isso. Tem a plataforma, né, da Assembleia, que tem as modalidades. Vem agora a nossa plataforma, né, mostrando todas as nossas atividades. Pela TV Assembleia. Também, né? Tem a rádio, tem a TV, o Instagram do deputado, tem uma série Facebook, mas terá a nossa plataforma, a plataforma CCJuve, porque aí sim nós vamos ter uma situação bastante completa, né? E por essas plataformas eles não conseguem identificar o que existe em cada centro de convivência da juventude e nem tampouco realizar uma pré-matrícula online. Eles mostram aquilo que acontece. A plataforma CCJuve será diferente. E no momento em que ele se matriculou, se pré-matriculou, o sistema bloqueia aquela vaga por 48 horas, para que ninguém ocupe aquele espaço e garanta a vaga que foi solicitada. Depois, ele deve ir até o polo que ele selecionou para que ele apresente os documentozinhos restantes e conclua a matrícula, inclusive assinando termos de responsabilidade e tudo mais. Mas ele vai ter uma ideia ampla, total, de tudo que acontece, os horários, os dias, e ele já vai selecionar ali tudo aquilo que interessa para ele, dos dias da semana, se é amanhã, se é à tarde, se é à noite, enfim, e o polo que conhecer os nossos instrutores, né? Eu acho que vai ser é um recurso moderno, né? E tudo que a gente quer é que as pessoas conheçam o projeto da CCJuve, se interajam com ele e possam estar então vindo e sendo acolhidos por esse projeto, crianças e adultos. Perfeito. E para a gente finalizar aí a nossa conversa, bastante informativa, como é que o Centro de Convivência, né, da Juventude, ele envolve aí a comunidade local na organização e também na realização das atividades? Bom, a gente está sempre divulgando, é uma maneira de envolver as pessoas, mas fora isso, nós temos feito alguns eventos, né? Acho que isso também é uma forma de alcançar o interesse das pessoas, né? Então, nós tivemos agora, há bem pouco tempo, um espetáculo de balé, no mês de setembro é o mês da bailarina. Conseguimos, junto ao Dr. José Geraldo Ticianelli, que é o reitor da Universidade Federal, a disponibilidade do espaço do CAF, né, o Centro Amazônico de Fronteiras, é um espaço muito bonito, muito confortável, tem 1.114 lugares, poltronas, e nós conseguimos no sábado, dia 13 de setembro, que nós fizéssemos 2 espetáculos, um começou às 16 horas e o outro às 18 horas. E foi lindo, as crianças pela primeira vez dançaram num palco, né, os pais muito confortáveis, acomodados, e nós enchemos quase que toda a plateia, nos 2 momentos. Foram quase 2.000 pessoas que estiveram presentes lá nos 2 espetáculos. Então, Maravilha, acho que deve ter sido lindo. fizemos torneios de futebol, a gente fez com as crianças, também foi maravilhoso. Temos feito torneios de judô, né, de karatê. Temos no próximo sábado agora, dia 4, teremos um festival de capoeira, né? Na verdade, esse festival é uma parceria, é uma iniciativa do Grupo Senzala de Capoeira, e mais um dos mestres, um dos instrutores de capoeira
são do nosso polo. Então, vai haver o batizado de várias crianças nossas da 60 capoeira. crianças serão batizadas. Vamos chamar também os outros professores de capoeira dos outros polos, do Pé da Pintada, do Senador Hélio Campos. Então vai ser uma festa bonita. Vai vir um mestre de capoeira muito famoso no Rio de Janeiro, o mestre Garrincha, já da velha guarda da capoeira, mas que os meninos vão ter o prazer de vê-lo falar sobre a origem, sobre a importância social e comunitária da capoeira. Então isso vai acontecer agora, sábado, dia 4, no Polo Buritis, né? Acho que vai ser um evento que deve reunir umas 150 pessoas ou mais. Teremos o Zumba Rosa em outubro. Já ia te perguntar, doutora, sobre o Zumba Rosa, que a gente estava deixando passar. São tantas as atividades que a gente estava... Fala sobre um pouco aí a programação do Outubro Rosa, né? Que já é a Zumba Rosa. Olha que maravilha. Rosa. Como é que vai acontecer? Onde vai acontecer? Então já Cláudia, reforça aí o convite para quem está nos assistindo. O deputado Cláudio, cirurgião, meu colega maravilhoso, cirurgião geral e agora deputado, né? Ele está com a responsabilidade da Superintendência da Saúde e eles, creio eu, vão realizar uma série de atividades em razão do mês de outubro, que é a prevenção do câncer de mama. Então, eles também estão com essa proposta. Mas nós, então, que somos Superintendência e CCJuve, resolvemos movimentar a turma da Zumba com essa proposta, né? Então, é a Zumba Rosa. Zumba Rosa. E a Claudimar vai passar para você a programação. A programação. Tá aqui, ó. Tá. Então, as meninas que gostam de Zumba, já aproveita esse evento para você ir lá, se conscientizar. É um mês que enfatiza aí você cuidar, né? Em alusão aí ao câncer de mama. E aí você vai lá também praticar saúde. Isso. Com a Na Zumba. verdade, tudo a ver com prevenção também, com certeza. não exclusivamente, mas nós teremos lá. Bom, eu, como sou médica, vou fazer uma pequena introdução sobre prevenção de câncer de mama, uma coisa bem sutil, porque o pessoal quer dançar, né? Isso é que é interessante. Mas é importante nós alertarmos levar informação pouquinho, também, né? Muito, assim, algo que dure 10, 15 minutos no máximo. E também levaremos uma profissional em nutrição, que também vai falar sobre, além do que eu vou colocar, a questão de uma alimentação saudável, hábitos saudáveis. Então, nós teremos essas duas falinhas muito rápidas e depois, então, a atividade física, que é o que apaixona as pessoas, né? Também teremos uma mesa de frutas para que as pessoas da nossa Zumba possam degustar depois de muito movimento, alimentação saudável, e acho que vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Muito perfeito. Em todos os polos da capital nós temos, né, a modalidade Zumba. E esse Outubro Rosa a gente começa com o Senador Hélio Campos no dia 23. Depois nós vamos para o Pé da Pintada no dia 25. O Buritis no dia 27. E o Murilo Teixeira no dia 31. Perfeito. Vai se estender em todos os nossos polos da capital o Outubro Rosa. E a gente pede às pessoas que vistam a sua camisa rosa e venham movimentar-se pela prevenção do câncer de mama. Verdade. Acho que vai ser um evento bem bacana, bem agitado. No interior, vamos ver, né? Mas do interior, eles também, não são todos os polos que têm Zumba, mas aqueles que têm também sempre fazem alguma coisa para chamar a atenção da população, né? Aí só, Adriana, para completar, finalizar, dizer que em novembro nós teremos um sarau com toda a nossa equipe de música, todos os nossos alunos, são mais de 200 alunos, aqui no Polo Buritis. Então, vão fazer um espetáculo, nós vamos chamar os pais. Fizemos um sarau no início desse ano, mas teremos um outro agora. E também estamos começando a nos organizar para o espetáculo do Natal. Nós temos muito pouco tempo, mas vamos tentar realizar esse espetáculo do Natal no Polo Buritis, concentrando todos os demais polos, como nós fizemos no da bailarina.
reunimos meninas do balé, só que dos outros polos também, não só de um polo. Mas dessa vez nós vamos envolver dentro da nossa história do Natal, que nós já construímos, vai ser muito bonita, o o break dance, o K-pop, a zumba, a turma da zumba vai participar de uma cena do Natal, né? Balé. O jazz de Caracaraí vai vir também a participar com uma coreografia especial. As meninas do balé que não dançaram, muito provavelmente, no Voo da Bailarina, que foi esse espetáculo de setembro, algumas delas participarão. As meninas da ginástica rítmica, o coral, né? O teatro também, porque tem os protagonistas, tem as falas, então é uma história que vai se desenrolar. E também os músicos, né? As crianças que estão com as aulas, com os instrumentos musicais, flauta, violino, violão, né? Teclado. Então, eles também vão acompanhar parte das músicas de Natal, serão realizadas por eles. Perfeito. O CCJuve não para, né? Então, é uma atração atrás da outra, já termina uma data comemorativa, já vem outra, e é muito trabalho, né, doutora? Muito trabalho. Eu desejo a vocês muito sucesso sempre. Obrigada. Nessa jornada de vocês, nesse trabalho incrível que vocês vêm realizando, e cada vez que vem aqui para a nossa mesa de conversa, vem mais novidades. Coisa, né? Sempre muitas novidades e boas, né, para os nossos jovens, merecidamente. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui espaço. E sintam-se convidadas a voltarem novamente com mais novidades. Eu queria, Adriana, só aproveitar o espaço, agradecer a toda a equipe da Assembleia, porque não é só a Superintendência de Programas Especiais e CCJuve, para que tudo isso aconteça, tem toda a Superintendência de Comunicação, a Superintendência de Logística, a Administrativa, a Superintendência Geral, o Cerimonial, através e coordenado pela Silvia. Então, assim, é uma equipe grande, todo mundo muito envolvido, né? Então, sou muito grata a todos eles. Agora a Etienne está conosco, maravilhosa, né? Maravilhosa, nossa assessora de comunicação. Está olha como nós estamos. Muito bem assistida, viu? Né? Tá vendo como é que tem muita coisa, Etienne, muito trabalho, né? E assim, ao deputado Sampaio especialmente, mas a todos os nossos servidores da Superintendência, da CCJuve, os nossos instrutores dedicados e os pais, sobretudo os responsáveis por essas crianças, que têm levado seus filhos, confiado a nós esse trabalho, e no momento que tem esses espetáculos, a gente acaba precisando tanto mais deles, porque tem um ensaio a mais no sábado, no fim de semana, e eles têm sido perfeitos, impecáveis em relação a isso. Então, o sucesso que nós temos é também, sobretudo, através desses responsáveis e dessas crianças. Então, fica aqui o meu mais sincero agradecimento a todos eles que compõem e nos ajudam a construir o Centro de Convivência da Juventude. Maravilha. Então, estão todos convidados, você aí que acompanhou a nossa conversa do início ao fim, muita informação bacana, conhece alguém que tem interesse em um desses serviços, então já acompanha aí, segue lá as redes sociais da Assembleia Legislativa e fica por dentro de todos os serviços da CCJuve. É muita gente envolvida aí para levar tanto trabalho legal para a comunidade. E nós vamos ficando por aqui. Nós conversamos com Claudimar Costa, diretora do CCJuve, e também com a doutora Marília Pinto, superintendente de programas especial da Assembleia Legislativa. E eu sou a Adriana Carla. Você também nos encontra no YouTube, Deezer e Spotify, a Rádio Defensoria. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.